Vamos falar um Não, e pouquinho, as escolhas, né, do fungível, do não fungível. sim, para cada tipo de aplicação, né? É verdade. Então, a escolha é fundamental aqui para entender aonde que eu uso um, onde que eu uso outro, em cada caso, né? Se bem que é muito simples. Agora nós vamos ver aqui os tipos de token, né? O que que o mercado hoje, numa evolução rapidíssima, está falando. Que aqui eu vou trazer de uma forma mais genérica, né, os tipos como é que o mercado enxerga isso. Então, existem os chamados, as classes ou tipos de tokens, né, que é o seguinte, eu tenho os famosos tokens de plataforma. O que que é uma plataforma? Uma plataforma blockchain, quando o indivíduo cria um website blockchain numa nuvem, ele cria um website blockchain, ele começa a estabelecer as regras dessa blockchain e daí ele pode criar os seus próprios tokens. O seu token pode ser monetizado, então normalmente é o que acontece e normalmente uma blockchain ela tem os seus aplicativos descentralizados chamados dApps, e esses aplicativos são programas de computador que têm finalidades específicas. Via de regra, a maioria das plataformas que quiseram fazer os seus tokens de plataforma buscaram ter um lastro para aumentar a confiabilidade inicial da plataforma. Então, o token de plataforma é aquele token inicial que a plataforma lança, lastreado em moeda do mundo real, um stable coin, né? Uma moeda estável, um stable coin que permite daí atribuir um valor monetário compreensível. Então eu digo assim, olha, quando eu tenho alguns que diz assim, olha, o meu padrão de moeda, ela tem o valor de 1 cento de dólar, 1 cento. Então eu preciso não sei quantas mil tokens para poder fazer qualquer coisa dentro, né, da minha aplicação. Outros diz assim, não, o meu padrão aqui é de R$ 25, o meu token é de R$ 25. Então, cada um estabelece, é livre isso aí, porque é quem cria, é que faz. Aqui tem alguns exemplos, mas o importante dizer é que muitos jogos, estruturas como essa aqui de coleção, você compra, vamos dizer assim, os gatinhos, ratinhos, os bichinhos, aqui pagando, cada um por um token, pagando por eles, e você vai colecionando, e você pode vender os seus objetos, etc. Então, tem muitas aplicações, mas nós estamos falando aqui do tipo de token. Então, os tokens de plataforma são aqueles criados nativamente e inicialmente nas plataformas. Um outro tipo de token que agora está ganhando muita força no mercado e extremamente importante que a gente entenda o objetivo deles, são chamados os tokens de segurança ou de seguridade, né? E, normalmente isso aconteceu porque quando você olha o mundo real e olhando para esta questão da DeFi, né, das finanças descentralizadas, olhando para as criptomoedas, para os tokens, para os NFTs, para todo esse ambiente, o pessoal sempre fica com o pé atrás, na confiança, na questão de lastro, né, que aqui tem esses ativos virtuais. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Imobiliários começou a tratar na mesma linguagem, e ela criou um conceito de token de segurança, aonde, por exemplo, um instrumento público emitido, um instrumento de dívida pública do governo, ou um instrumento de dívida pública de uma empresa, ou um contrato de financiamento, ele pode se transformar num chamado token aberto, documentado numa blockchain de segurança. Esse token de segurança, ele permite, para algumas aplicações, crescer a liquidez. Então, por exemplo, eu tenho aqui um imóvel, uma casa, né? Uma mansão muito bem localizada, um valor muito alto, é muito difícil a liquidez disso, de vender uma grande mansão, um imóvel de valor bastante elevado, é muito difícil. Então, o que que o pessoal faz? Picota essa mansão em cotas, em tokens, né? E diz assim, eu vou
vender esta mansão com tokens de segurança, ou seja, a somatória de todos os tokens representa a mansão. Então, você quer comprar a mansão toda, você compra todos os tokens, você comprou a mansão. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar a mansão inteira, mas eu quero ser dono da parte dela. Porque se ela for vendida no mundo real, ela pode valorizar muito, então eu vou querer um título deste que me dê garantia de que tem um lastro que é um bem imóvel, é, conhecido e identificado no mundo real. Então, esse é o tipo que está sendo muito utilizado de token para lastrear instrumentos, né? E aí uma série de coisas, inclusive títulos, debêntures, notas, opções de garantias, tudo que é possível ser lastreado e financeiramente, né? No mundo real, títulos de crédito de governo, esse tipo de coisa, né? Então, está aqui. Títulos do Tesouro Nacional, como nós temos no Brasil e etc., está aqui sendo vendido a partir de tokens, a partir de blockchain que tem esse tipo de estrutura. Um outro tipo, né, e olhando ainda, Fomena, outro tipo não, olhando ainda na questão dos tokens de segurança, trazendo um exemplo aqui mais sério, né, nós temos uma certa ritualidade, ou seja, para lançar um token de segurança, né, ele utiliza o que a gente chama de STO, né, que é um lançamento desse token. É uma forma de dizer para o mercado, olha, eu tenho aquela mansão e vou fazer o lançamento, vou dividir o valor daquela mansão, eu tenho que ter um anúncio ao mercado, eu tenho que avisar, eu tenho que fazer campanhas publicitárias vendendo isto aqui. Essa campanha é feita no mundo real e nos mundos virtuais, mas ela está sempre vinculada a uma blockchain, a um tipo de token específico que tem lastreado um bem, né? Um bem, sempre um bem que é reconhecido na IRL, no mundo real. Então, há quem diga aí as estruturas de que esse tipo, né, de token, ele é o grande futuro, ele vai crescer muito no mercado, por quê? Porque ele dá transparência, ele dá segurança jurídica, e, inclusive, ele traz intrinsecamente a ele uma série de, vamos dizer assim, de regulações, né, que o próprio mercado do mundo real tem, porque eu vou regular o funcionamento desse token do jeito que eu crio uma debenture, do jeito que eu crio uma ação de uma companhia, do mesmo jeito, funciona da mesma forma. Então, eu já tenho regras do mercado do mundo real que podem ser aplicadas diretamente nesse tipo de token em mundos virtuais, em ambientes digitalizados, no ambiente da internet. Então, é importante a gente ver isso. Aqui, falando da terceira classe, terceiro tipo de token, eles, ao longo do tempo, foram mudando de nome. Ele era primeiro tido como token de pagamento, mas aí o mercado atualizou o nome para token transacional. Então, a gente pode dizer, ou são tokens transacionais ou de pagamento, é a mesma coisa. Mas, na verdade, por que ele mudou de pagamento para transacional? Porque um token eu posso pagar, mas eu posso receber. E ele tem outras aplicações, então ele é transacional, ele permite fazer transações, seja lá de compra e venda, de empréstimo, de recebimento, né, de pagamento de modo geral, ou seja, ele tem aqui um conjunto de funcionalidades que são amplas, tá? Isso levou, à medida em que essa arquitetura aqui de pagamento, ela levou a identificação do que é chamada economia de tokens, tokenomics, tá? A economia de token. Por quê? Porque eu consigo fazer o DeFi funcionar de forma bastante ampla, sempre trabalhando com contratos inteligentes que geram tokens e dizendo que são tokens ERC20 e que eu posso aplicar esse ERC20 em N aplicações de pagamentos, né, de transações que estão aí no mercado. Então, isso aqui é muito interessante a gente entender que, apesar de simples, ele tem muita aplicação. Alguma dúvida aqui, Thelma?
Não, tem bastante opções, né? De tokens e finalidades, na verdade. O número de aplicação eu diria assim, ele depende da capacidade de imaginação humana. É tão grande que depende da nossa capacidade de imaginação. Um Quando outro, você comentou lá o primeiro token, que é da compra do bichinho, eu já até ia perguntar: esse é o token que eu vou comprar minhas roupas virtuais? Mas agora chegando nessa outra opção, já identifiquei. aquele primeiro de plataforma é o original, ou seja, eu crio uma plataforma blockchain, eu obviamente não vou perder a oportunidade de criar a minha criptomoeda, mas eu também vou criar meus tokens que a criptomoeda normalmente ela tem um valor mais alto. Quando você olha o token, ele normalmente é uma subdivisão de uma criptomoeda. Ele tem valores intermediários. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é outro tipo de token, são chamados os tokens de utilidade, né? E aqui um exemplo clássico aqui no Brasil, por exemplo, o nosso time, né, Cruzeiro Futebol Clube, aqui Cruzeiro Esporte Clube, né, ele lançou um token chamado Cruzeiro Token, que tem um valor unitário de R$ 25, e ele estabeleceu esse token, vendendo esse token na plataforma, né, no website do clube. O token está hospedado numa blockchain que presta serviço para o Cruzeiro Esporte Clube, e ele vende esse daqui como um mecanismo de solidariedade, ou seja, os torcedores compram esses tokens, negociam, vendem, compram, colecionam esses tokens, que custam R$ 25 cada um, e o dinheiro físico arrecadado em reais, ele serve para custear a escola de atleta do Cruzeiro Esporte Clube, né? Da mesma forma, nós temos outro exemplo aqui, que surgiu agora, né? Adquira o fan token da seleção brasileira, agora para a próxima Copa. Então, nós temos a seleção brasileira recebendo incentivo financeiro aqui a partir da venda de tokens de fã-clube, são os tokens de utilidade. Mas os tokens de utilidade servem também para outras coisas, o próprio nome diz utilidade. Então, num jogo virtual, eu posso ter utilidade de comprar uma arma num jogo virtual, uma espada, qualquer coisa, né? No metaverso, eu posso ter utilidade de comprar um tênis, então, ser uma moeda para comprar um tênis, para comprar uma camisa, para comprar uma roupa para o meu avatar, né? Eu tenho, então, várias aplicações e tenho vários exemplos de moedas, inclusive tem alguns tokens que são gerais, né, de utilidade, como o caso do DAI, e que é um token stablecoin, baseado numa relação que um DAI vale $1. Isso aqui sempre tem um risco, porque quando eu crio uma paridade monetária, né, eu sempre crio um risco de que a flutuação é menor, mas, por exemplo, quem garante que eu comprei do blockchain XYZ, né, ou comprei esse DAI aqui e ele vai se manter sempre $1? Então, nós vamos ver isso aqui um pouco mais para frente, como é o problema do token dentro desta área, e como é que o das criptomoedas lastreadas em bens financeiros, né, em ouro, lastreadas em platina, lastreadas em moedas fiduciárias, como dólar, como libra, esterlina, como não importa, todas elas, daí eu tenho as questões da flutuação. Normalmente, uma moeda lastreada instável, ela tem uma flutuação menor ao longo dos anos, tá? Ao longo do tempo. Então, vamos entender que os tokens de utilidade, eles são aplicados para muita coisa. Eu trouxe dois aqui que estão aplicados em futebol, porque estão aí, são brasileiros, e é por isso que eu estou colocando aqui. E aqui embaixo eu tenho esses dois tokens aqui indicados para quem quiser ver como é que estão a oferta deles no mercado. O quinto e último tipo de tokens são chamados tokens de governança. Os tokens de governança, eles têm
a possibilidade de permitir que uma blockchain seja governada, uma plataforma, portanto, Web3 descentralizada, seja totalmente governada a partir de tokens de governança pelos próprios usuários da rede. Então, eu sou um usuário de uma rede blockchain, eu tenho direito, eu vou lá minerar, tal, eu tenho direito, à medida que eu compro um token de governança, eu tenho direito a voto, se vai fazer isso, vai fazer aquilo, se, dependendo das propostas da blockchain. Então, um token de governança tem essa finalidade. Da mesma forma que se eu tiver token de governança num mundo metaversal, eu também, como cidadão dentro de um mundo, eu posso votar, eu posso utilizá-lo para eleger um presidente de um mundo, de um planeta virtual, de um Estado-nação dentro de um mundo virtual, ou coisas do gênero. Tá? Aqui, nós temos que entender que tudo que nós falamos até agora aqui, nós estamos falando de tokens fungíveis, ou seja, tokens em que existe uma unidade monetária, uma é igual a outra, igual aqui. Uma moeda de R$1 é igual a qualquer outra moeda de R$1 e tem o mesmo valor e serve para a mesma finalidade. Então, todas essas classes de tokens que estão aqui, elas são exatamente com este objetivo. Elas são assim, todos são iguais e têm a mesma finalidade, portanto, várias pessoas podem ser proprietárias desses tokens e, a partir daí, elas têm o mesmo poder, cada unidade tem o mesmo poder financeiro. Dúvida, Thelma? O que te parece? Porque acho que é simples, né? O conceito é simples. Perfeito? Perfeito. Eu desconhecia tantas opções das funcionalidades de cada token. Estou adorando. Então, vamos lá. Vamos recordar que em aula anterior, falando isso no módulo 1, aula 2 desse curso, a gente definiu isso aqui, o que era utility tokens, tokens de governança, tokens de governo. Veja, aqui é uma variação do token de governança, porque o token de governo, apesar de estar numa blockchain, ele é para ter ações no mundo real. Então, o token de governo foi criado aqui pelo BNDES para que as pessoas pudessem fazer votação dentro do mundo real. Criou uma blockchain para que as pessoas publicamente pudessem fazer votação de ações do próprio banco dentro do mundo real. Então, tokens de governo e tokens de governança são coisas diferentes. Né? Nós falamos de tokens de recebíveis, que, na verdade, hoje nós estamos falando de transações, tokens transacionais, e tokens imobiliários, que, na verdade, nós classificamos imobiliário, mas ele é um token, vamos assim dizer que na classificação de hoje, ele é aquele token de segurança, porque ele tem lastreado em si um imóvel. Um token imobiliário diz assim, ó, eu tenho um prédio, o exemplo dado aqui foi um prédio que cada apartamento foi loteado, e então o indivíduo compra número de tokens, ele compra meio apartamento, mas quando o prédio é vendido, aquilo dá valorização ao seu poder econômico de token. Então, foi isso que a gente mostrou. Então, lembrando que token é um pequeno código, programa de computador, escrito em formato de um contrato inteligente. Vamos lembrar que praticamente todos os tipos de token podem ser utilizados em ambientes metaversais, em mundos virtuais. Todos os tipos de token. Por quê? Porque eles são estruturas digitais que são perfeitamente a sua estrutura digital permite uma virtualidade das suas funções e, a partir daí, ele pode e deve ser utilizado nos nossos novos mundos metaversais. Porém, nós temos uma outra classe separada de token, que é uma classe especial, que são os tokens não fungíveis. São aqueles tokens criptográficos que são exclusivos, eles não são intercambiáveis. Assim como eu mostrei a moeda de R$1, que outra moeda de R$1 é exatamente igual, a outra moeda de R$1 é exatamente igual, aqui é exatamente o contrário. Cada um tem um valor distinto e único. Cada token não fungível, ele é único.
ele pode ter valores totalmente, absurdamente diferentes. O token de um NFT, de um bonequinho, né, ele tem um valor, assim como um token de uma obra de arte, como foi a do macaquinho do Neymar, tem outro valor absurdamente diferente. Né? Então, um token, por exemplo, do tijolo que eu falei numa aula, que eu mudei o exemplo do tijolo, da obra de arte, um tijolo, ele tem um valor, enquanto algumas outras obras de arte têm outro valor. Cada uma tem um valor e uma obra está ligada a uma obra única, assim como outros tipos de tokens vinculados a ativos no mundo real têm valores totalmente distintos, tá? Então, é muito importante dizer que aqui neste nosso módulo, né, nós vamos estar estudando o NFT um pouco mais a fundo, um pouco mais para frente, no outro bloco, mas dentro dessa parte de tipos de token, esse aqui é um tipo, uma classe especial, a gente não pode esquecer, e vamos lembrar, ele tem o RC 721 ou 1155 que estabelece o seu funcionamento. Ok? Então, ele é padronizado também como os demais tokens fungíveis, que são baseados, via de regra, no mundo real, naqueles ERC20 e outras variações dele que tem no mercado, ok? Ok, professor. E curiosidade, você já tem algum token? Olha, indiretamente tenho. À medida em que você compra uma criptomoeda, você indiretamente tem um token. Toda criptomoeda é um token monetário, né? Então, obviamente que você pode comprar, por exemplo, se você participa de alguns jogos e você compra uma funcionalidade nos jogos, não está declarado que aquela funcionalidade é um token, mas tecnicamente uma funcionalidade, olha, eu comprei lá um capacete para o carro de corrida, comprei um capacete novo para mim, que sou o piloto virtual do carro de corrida. Esse capacete ele teve um valor, eu paguei por ele, esse capacete é meu, tá certo? Quando eu paguei por ele, ele virou um token que eu posso dizer que aquele capacete é meu, mas ele não é um token não fungível, porque senão seria um capacete personalizado, único. Né? Aquele mesmo modelo de capacete, outros pilotos de um jogo virtual podem comprar igual, só vão colocar um número diferente para participar de uma competição. Mas eles não são chamados de token, eles são chamados de acessórios do mundo, etc. Mas, no fundo, do ponto de vista técnico, ele é criado a partir de um smart contract, ele é um token, né, de funcionalidade, um token, né, de transação que permite que a gente faça isso.